Estamos aguardando. Opa, estamos no ar, ok? Tirar aqui o som. Bom dia a todos. Bom dia, Valéria. Valéria foi a primeira aqui que chegou aqui na nossa lista de bom dia aqui. Valéria de Pernambuco. É isso, Valéria? Valéria Silva. Essa é nossa correspondente de Instagram. Estou sempre trocando mensagens com ela. Vamos lá, o Tacílio, bom dia. Cleonice Neves, bom dia. Roseli Mendes, bom dia. Lilian Azevedo, bom dia. RM Contabilidade, bom dia. Será que é todo mundo que está lá? Tem um monte de gente da RM. Fredson Gonçalves, bom dia. Sandra Prado, Sandro Rogério de Araújo, Cleusa Silva, Evelyn, confundi ler. Joaquim Luiz, Melissa, bom dia. Merle Gomes, Departamento Pessoal do Rio de Janeiro, bom dia. Lá, o Rio de Janeiro está conosco. Gilson de Souza, de Cascavel, Paraná. Será que está frio lá? Aqui está quente, aqui já até liguei ar-condicionado. Será que lá em Cascavel tá frio? Rondonópolis, olha, o Flávio de Rondonópolis. Grifos Consultoria, Conceito Departamento Pessoal, bom dia. Bom dia, Conceito. Marciano Souza, bom dia. Idelmi Rosa, bom dia. Emanuele Alves de Salvador. Salvador sempre está prestigiando a gente. A Bahia de um modo geral, mas Salvador eu vejo aqui também. Juliana Correia. Lucas de Carangola, Minas Gerais. Melissa, sou do estado do Pará. Pará que é legal, né? Pará tem cada coisa gostosa lá. O mercado ver o peso. Como é que será que tá, hein, nessa época de Covid? Mas lá é muito legal para você comprar aquelas pimentas de cheiro, né? Dilma Reis, Vilberto Marques, Franciele Rosa, Tayane Aquino, de Itabuna, Bahia. Estou falando que na Bahia é nosso assíduo telespectador. Elisângela Gonçalves, Cleusa Souza, de Curitiba. Ela está dizendo, ó, Curitiba está friozinho. De manhã, né? Curitiba sempre dá aquele friozinho. E Gilson de Souza, 10 graus. Gilson, só que eu não sei aonde que está 10 graus. Edila Rocha, Belém do Pará. Mário Domingues, bom dia. Gleidson Malaquias, de Natal. Joelma Eusébio, de Linhares, Espírito Santo. Genielson Costa, de Natal. Rosana Ribeiro, do Rio de Janeiro. Marli Gomes, de Catalão, Goiás. Neuza Tome, bom dia. Montenegro, Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul, RS. Daniela Nunes de Souza, bom dia. Marcela Silva, Cíntia, do Rio Grande do Sul, enfim, tanta gente aqui de tantos lugares diferentes para tratar de coisa relevante. Gente, vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de fazer live com conteúdo, né? Aqui nós não temos tempo a perder, nós queremos informação. A informação é importante e eu vou trazer hoje para você uma informação. Eu digo a você, ó, preste atenção. Preste atenção no que eu vou falar hoje. Nem tudo, a gente tem que sempre tentar ver o lado bom da coisa. Nem todo limão é azedo. Bom, não, todo limão é azedo. Mas o limão, ele é ótimo para fazer limonada, para fazer uma série de coisas. E é o que eu vou falar agora. Muita gente reclama da DCTF Web. Acho que a DCTF Web ninguém reclama não. Mas muita gente reclama do e-social, reclama de muitas obrigações acessórias, muito detalhamento. Mas vamos ver uma coisa boa que aconteceu em virtude da DCTF Web. Com a chegada da DCTF Web, todo mundo ficou meio sem saber como que ia fazer o aproveitamento de créditos passados no ambiente DCTF Web. Então você, prestador de serviço, você destaca
Você destaca 11% no corpo da nota fiscal. Portanto, você não recebe o valor integral que você teria direito. Você prestou um serviço, cobrou 100 mil reais pelo serviço. O contratante não te paga os 100 mil. Por quê? Porque a lei vai impor. Contratante, se esse serviço está sujeito à retenção, você deve pagar 89, pegar os 11 e recolher para os cofres da União. Em nome do prestador, mas é para a União que você vai recolher. Então, o prestador, ele fica numa situação que ele não pode, mesmo que ele queira, ele não pode deixar de recolher os 11 mil reais, se o serviço está sujeito à retenção previdenciária. Então, ele desconta de você. Você não recebeu o que você queria receber. Portanto, você tem um crédito. Esse crédito você vai usar com os débitos do mês. Então, se eu apurei, então, nesses 11 mil, se eu apurei INSS de 50 mil reais, eu, prestador, apurei 50 mil reais para pagar naquele mês, eu posso pegar esses 11, abater dos 50 e pagar 39. Isso você já sabe, não tem novidade nenhuma aqui. Só que tem uma coisa. Quando você tem muita retenção e não consegue utilizar tudo naquele mês, então digamos que deu 11 mil de retenção, só que eu tinha a pagar de INSS naquele mês 5 mil. Ora, eu tinha 11 de crédito, eu tinha 5 de débito, sobrou quanto? Sobrou 6, tá certo? Sobrou 6 mil. E como as empresas faziam para aproveitar esses 6 mil? Pegava esses 6 mil, jogava no campo de compensação no mês subsequente. Ok? Ok. Só que quando a empresa tem muito crédito de retenção e não dá vazão, o que ela fazia? Ela fazia o quê? Uma planilha de controle. Aí que mora o perigo. E esse era o método do ambiente GFIP. Quando chega a DCTF Web, nós temos então uma outra maneira de fazer apurações. Não existe mais campo de compensação da GFIP. Se não existe campo de compensação, como é que eu vou levar o crédito de um mês, sobrou no mês, como é que eu vou levar para o próximo mês? Através de um sistema chamado PerdCompWeb. Então, não é possível, não põe isso na sua cabeça, não é possível você tirar um crédito de um mês para usar num outro mês, seja ele de qualquer tipo, sem utilizar o sistema PerdCompWeb, certo? Por quê? Porque a DCTF Web, ela tem um balanço de créditos e débitos que é feito no mês. Então, tudo que eu apurei de débito vai na coluna de débito, aqui está invertido, né? Coluna de débito, que é do seu lado esquerdo, certo? E coluna de crédito, que é do seu lado direito. Então, veja, você apurou todos os débitos, seja ele de INSS, de terceiros, de retenções, tudo isso está na tua coluna de saldo a pagar, de dívida. Isso para você é dívida. Só que aí você tem os créditos de dedução, por exemplo, salário família, salário maternidade e as retenções do 11%. Esses 3 créditos, eles abatem automaticamente do seu débito. Esses créditos, então, eles têm uma natureza de crédito de dedução. O crédito de dedução, ele vai e abate automaticamente, mesmo que você não queira, ele abate. Ah, mas eu não quero. Bom, se você não quer, você tem que entrar lá na DCTF Web e tirar a vinculação, porque ela é automática, certo? Então, esse balanço já é feito lá na DCTF Web no mês. Aí, se deu saldo a pagar negativo, ou seja, se sobrou créditos naquele mês decorrente dessas retenções, o que vai acontecer? Esses valores já ficam disponíveis para você restituir ou compensar com qualquer tributo que você tenha, que você esteja devendo para a Receita. É a famosa compensação
cruzada. Então, o Perde Comp Web vai identificar esse crédito pelo simples fato de você ter transmitido uma FD Reinf R2020. Então, quando você transmitiu, você prestador, transmitiu uma EFD Reinf R2020 dizendo, ó, eu emiti a nota número tal, número tal, número tal, e destaquei isso, destaquei aquilo outro. Quer dizer, você já detalhou o crédito com a riqueza de detalhes que a Receita deseja, certo? Então ela fala, pode usar esse crédito. Ela deixa disponível para você utilizar via Perde Comp Web. Então você entra no Perde Comp Web e diz, ó, eu tenho um crédito de retenção dos 11% no mês tal. Aí o sistema vai buscar e fala, opa, tá aqui, achei, te dá o crédito para você usar do jeito que você quiser. Perfeito? E aí entra a nossa polêmica de hoje. Polêmica não, nossa discussão de hoje. E se este crédito vier de um período anterior à GFIP, anterior ao DCTF Web, um crédito do tempo da GFIP. Como é que eu vou fazer para trazer esse crédito de lá de trás, de 2015, para hoje, 2020, no ambiente DCTF Web? Aí a Receita criou a regra, falou assim, olha, você vai ter que homologar esse crédito. Você vai ter que detalhar esse crédito para mim antes de trazer para cá, para hoje. Então, fica o famoso crédito declarado em Perde Comp anterior. Então, veja, lá em 2015, digamos em dezembro de 2015, dezembro não é bom mês, não. Vamos pensar em outubro de 2015, porque dezembro tem 13º, então vamos pensar em outubro. Em outubro, aconteceu exatamente isso que eu falei. Emiti uma nota fiscal, tive retenções, informei as retenções no campo de retenções da GFIP, e esse valor do campo de retenções da GFIP era superior ao débito dessa própria GFIP. Ou seja, nesta GFIP de outubro de 2015 está explicitado que eu tenho um crédito a restituir ou a compensar em meses subsequentes. Aí o que você tem que fazer? Transmitir um Perde Comp programa, aquele que você baixa no seu computador, dizendo o que? Você vai dizer que neste mês de outubro de 2015, eu tenho essas notas fiscais. Você vai digitar uma a uma. Nota fiscal, vai ter que digitar uma a uma. Para que o sistema entenda que houve as retenções de X reais. Esses X reais, em tese, é o valor disponível para restituição ou compensação, que eu estou declarando para o mês de outubro de 2015. Então, eu estou homologando esse crédito de outubro de 2015 no momento em que eu digito todas essas notas no Perde Comp. E vou dizer também o quanto eu utilizei desse crédito no mês de outubro, porque eu vou ter um volume de notas, esse é o meu limite da minha restituição. É o número das retenções, o valor total das retenções que eu fiz no mês. Esse é o limite do que eu posso restituir. Porém, eu possivelmente utilizei parte desse crédito para matar os débitos do mês. Eu vou informar isso no programa Perde Comp. E ainda vou informar se ao longo do período entre outubro de 2015 até hoje, se eu já não utilizei alguma coisa no meio do caminho. Aí eu digo assim, ó, na GFIP de março de 2017, eu usei R$1.000 desse crédito. Eu vou botar isso no Perde Comp. Transmito o Perde Comp de restituição. Veja, de restituição. Por quê? Porque quando eu transmito o Perde Comp de restituição, e aí que está o grande ponto da história, eu estou dizendo para a Receita, eu tenho um crédito. E eu quero utilizar esse crédito.
Por que isso? Porque eu tenho 5 anos para fazer isso. No momento em que eu digo para a Receita, eu tenho esse crédito e eu quero utilizar, eu quero de volta, eu estou exercendo o meu direito de pleitear o crédito. E eu tenho 5 anos para fazer isso. Portanto, primeira dica para você. Terminou, coloca aí no relógio para despertar. Terminou a nossa conversa aqui às 11 horas. Você vai lá e vai fazer pedido de restituição dos seus créditos. Por que isso? Para não prescrever. Faça pedido de restituição. Ponto. Por quê? Porque você está dizendo para o fisco, ó, eu tenho esse crédito. Eu quero esse crédito. Porque se você não fizer isso e passar os 5 anos, por exemplo, se você tem crédito de janeiro de 2015, sinto lhe dizer, você não tem mais o crédito. Se você não pediu a restituição, você não tem mais direito. Você tinha 5 anos para fazer isso. Então, faça. Ah, mas eu queria compensar, eu estou aqui até controlando que eu vou compensar o mês que vem. Não tem problema. Peça hoje e no mês que vem, quando você for utilizar, você vai dizer assim, ó, pede Comp Web, eu quero compensar previdência desse mês de junho de 2020 com um créditozinho de restituição que eu declarei no mês passado. Ah, eu posso fazer isso? Pode, pode. Eu já vi muita gente boa falando que não pode. Talvez porque no passado talvez não pudesse, eu não sei, aí talvez seja uma ignorância minha. Mas, evidentemente que se você tem um pedido de restituição não pago, não analisado, não homologado, você pode utilizá-lo como fonte, como origem para uma declaração de compensação. Por exemplo, via Comp Web, para quitar uma DCTF Web de hoje. Essa é a grande mensagem de hoje. Não perca os seus créditos. Não perca os seus créditos. Faça pedido de restituição. Aproveite que você está em casa, não pode sair de casa, faça pedido de restituição. Ok? Então, esse é o grande lance. E quem é que trouxe essa luz para nós? Foi a DCTF Web. Por isso que eu digo para você, faça do limão uma limonada. O E-Social está salvando a sua vida. Por que salvando a sua vida? Porque muita gente, até hoje, faz compensação de créditos de retenção não utilizados no passado no campo de compensação da GFIP. Pode fazer isso? Claro que pode. Só que não me faça controle via Excel. Nós vamos deixar aqui para você um videozinho que vai tratar dessa questão. Eu vou te mostrar uma planilha real que chegou no meu escritório. Aliás, isso chega direto. A empresa liga para mim e fala, eu tenho 1 milhão de créditos de retenção aqui para apurar. Traz para mim uma planilha que esse 1 milhão vem desde 2013. Não tem 1 milhão. Não tem. Por quê? Porque você tem os 5 anos para utilizar. As pessoas ficam controlando em planilha Excel e perdem o prazo de 5 anos. Então, o método que nós temos que utilizar para o ambiente PERDComp, evidentemente que é o mesmo método, ou mesmo raciocínio, digamos assim, para o campo de compensação. Então, você faz a compensação lá na GFIP, achando que está abafando. Se a Receita for te fiscalizar, ela vai glosar teu crédito. Por que ela vai glosar? Qual é o critério que a Receita vai utilizar para homologar um pedido de restituição que você faça no ambiente GFIP? Ela vai te pedir toda a fundamentação que dá origem àquele crédito. Primeira coisa que ela vai dizer é o seguinte, ó, eu quero um memorial. Quero que você me explique como você fez a apuração. Da onde surgiram esses valores que estão no campo de compensação da GFIP. Se você não apresentar justificativa que seja satisfatória para a fiscalização,
ele vai te autuar código 3618. O que é 3618? É um código de recolhimento, um DARF que você deve recolher com as diferenças apuradas entre o que você informou no campo de compensação e aquilo que foi homologado pela Receita. Então, quais são os documentos que ele vai te pedir? Bom, aí, você sabe, padronizar procedimento é um negócio difícil para qualquer situação, para qualquer empresa tal, e para a Receita não seria diferente. Então, pode ser que no Rio Grande do Sul seja de um jeito, na Bahia seja de outro, em Natal seja de outro, mas basicamente o que você vai ter que ter? Você vai ter que ter as notas fiscais. Detalhe, nota fiscal tem que ter a retenção. Se não tiver o destaque da retenção na nota e a contratante não recolheu esse valor, a Receita não vai te pagar. Se você der a sorte de não fazer o destaque, mas o contratante recolheu o valor do tributo, você tem esse dinheiro de volta. Senão, você não vai ter. Então, o que lhe garante o recebimento da retenção? O destaque na nota. E melhor que isso, que você tenha como comprovar que você recebeu o valor líquido. Tá? Que é uma prova meio frágil, né? Não é tão simples assim você garantir que você recebeu o valor líquido. Até porque você vai mostrar lá uma transferência, pode ter tido uma transferência em um momento posterior, sei lá. Então, o melhor é fazer o destaque, manter os comprovantes de pagamento, manter a documentação que fez o lançamento contábil. Por quê? Porque vai que o auditor queira detalhar bem essa situação, ele esteja desconfiado e tal, então ele vai fundo naquela apuração. Então tenha à sua disposição todo o documento, tudo que dê suporte àquela situação que você está informando para a Receita. Então você tem que ter pelo menos as notas fiscais digitalizadas, se for o caso, a física, se for o caso. Você tem que ter uma planilhazinha explicativa, um relatóriozinho que você tenha de controle seu. Quanto melhor for esse controle, mais veracidade vai dar para o auditor fiscal. GFIPs, e aí vem uma coisa importante, e que é bem falha. A GFIP é terrível por isso. Quando você faz a GFIP, você diz para ela o que você está compensando e de qual período. Né? Então, lá no campo de compensação, você fala, ó, estou compensando 10 mil reais. Do quê? De créditos que eu tinha de janeiro a março de 2013. Essa informação fica lá dentro. Então, o auditor fiscal sabe qual foi o período que você informou, da onde vem aquela compensação, que isso vai ser importante para ele compor, verificar da onde você está tirando cada crédito. Só que nos relatórios da GFIP, essa informação é difícil de você obter, entendeu? Então, preste atenção, tenha esse controle do que você informou na GFIP, porque o auditor tem. Você que talvez não tenha essa informação. Pelo menos toda vez que eu peço, as empresas não me fornecem essa informação direito. O que mais que nós vamos precisar? Então, cópias da GFIP, enfim, aí vai depender de qual é o detalhamento que o auditor fiscal vai querer dar em relação a isso. Mas a mensagem importante é essa: faça a restituição, faça todo um controle da documentação que você possa eventualmente ser obrigado a apresentar para a fiscalização. Mas antes de tudo isso, eu pergunto a você, por que você está tendo excesso de créditos? Eu digo a você que 11% de retenção não é um número chutado. Lá atrás, quando eu dava aula, eu falava assim, será que 11% é em homenagem ao Maluf? Né? Hoje, ninguém nem lembra mais quem é Maluf. Né? Então, 11%, ele é uma conta de chegar. É uma estimativa que o governo faz de forma que ele não perca dinheiro e que ele não onere demais o contribuinte. Por quê? Porque 11% é a antecipação
daquilo que o governo deseja receber, espera receber pelo serviço que foi prestado. Então ele pensa assim: uma prestadora de serviço, em média, ela tem um custo de 40% de massa salarial, de salários, para prestar aquele serviço. Então, quando ela emite uma nota de 100 mil reais, 40 mil reais ela vai gastar para produzir para prestar aquele serviço com mão de obra. Então, veja, esses 40 mil reais, entrando na folha de pagamento da prestadora, estaria sujeito ao quê? A 28,8% em média de INSS devido. Por que 28,8%? Porque você tem, aliás, não é 28,8%. Você tem 20% de encargos, certo? 3% de RAT e que mais? Tem terceiros, mas terceiros não devem entrar nessa conta. E 8% do segurado. Então, em torno de 30% que você tem, um pouco menos de 30% que você tem de encargo sobre os 40 mil. 30% de 40 mil dá 12 mil. Então, é aqueles 11%. 11 mil seria o que a Receita espera que você arrecade com a sua própria folha. Então, ela fala assim, então já me antecipa a contratante os 11 mil que eu estou esperando que ele recolha para mim. Então, veja que é próximo da carga tributária. Então, não é para sobrar. Não é para você ter todo mês créditos de retenção. E quem é que mais acumula crédito de retenção? A construção civil. Não por acaso a construção civil. Por que a construção civil? Porque muitas vezes o serviço ele é prestado com a aplicação de material, com entrega de material. Então, a prestadora de serviço, ela vai lá, presta um serviço, mas ela não está aplicando só mão de obra. Muitas vezes ela utiliza equipamentos, ela tem outros gastos. E aí o preço dela fica acima, se comparados em relação a essa continha que eu fiz, não vai fechar. Se você considerar todo o faturamento daquele serviço, você vai ver que o percentual de mão de obra, de gasto com mão de obra, diminui. E, portanto, a retenção ela fica acima dos 11%, a retenção efetiva, e sobra valores a pagar. Qual é a solução para isso? Artigo 120, 122 em diante da IN 971, ok? Lá você vai ver que existem situações que você pode excluir da base de cálculo do INSS o custo do material ou o custo do equipamento que você utilizou. Então tem lá todas as hipóteses. Então você tem que verificar se você não está fazendo excesso de retenção. Até porque eu, contratante, por mim, tô nem aí com você, eu aplico os 11% sobre o total. Porque vai que eu fiz errado e a Receita glose aquele valor, aumente, me cobre a mais daquilo que eu deveria reter. A responsabilidade cai em cima do tomador. Então, por mim, eu faço 11% em cima da nota e azar do prestador. Então, a coisa tem que ser feita rigorosamente nos termos da legislação, que muita gente não faz. Tem muita gente que acha que é só aplicar 50%. Não é assim. Tem toda aí os complementos que você deve fazer, tem que estar previsto em contrato, tem que estar previsto detalhado na nota fiscal e assim por diante. Então, de um lado, cabe a você, prestador, observar se você tem direito a uma exclusão da base de cálculo e levar toda essa argumentação para o seu contratante e tentar convencê-lo. Vai ser uma batalha, né? Mas é isso aí. Vamos ver as perguntas dos nossos amigos aqui. Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia para todos.
Sobrou crédito de... Ó, a Alessandra pergunta, sobrou crédito de salário maternidade em empresas simples que não fazem DCTF. Preciso fazer PERJ-COMP? Sim, mas no seu caso, Alessandra, sobrou salário maternidade. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer PERJ-COMP de reembolso, tá? Para rever o dinheiro, ou você pode utilizar o campo de compensação da GFIP nos meses subsequentes, tá? Então, por quê? A empresa do Simples ainda está entregando GFIP, então você pode usar nos meses subsequentes. Lembrando que nós já comentamos no Instagram sobre saldos de salário maternidade. Infelizmente, se você não utiliza no mês, no ambiente DCTF Web, se você não utiliza no mês, você só tem direito a reembolso. Você não tem direito a levar para os próximos meses, tá? Então, o salário maternidade é um pouco diferente do crédito de retenção. Crédito de retenção, tanto no ambiente GFIP como no ambiente DCTF Web, você pode aproveitar em meses subsequentes. Já o salário maternidade, salário família, não. Você só aproveita no mês, no caso do DCTF Web. E nos meses subsequentes, aí você teria que pedir reembolso, ok? Samara Chaves. Essas retenções podem ser utilizadas pelo simples fato de estarem destacadas na nota, ou teria que existir uma outra comprovação? Olha, nós já comentamos aqui. A IN 1717, ela vai garantir a você que se você fez o destaque da nota fiscal, você tem direito ao crédito de retenção. Ela, em si, não faz outra exigência, tá? E eu fui até a DERAT perguntar isso para quem fazia a homologação desses créditos, como estava fazendo hoje. E a pessoa que é responsável pelo pagamento dessas restituições me garantiu que ela analisa o destaque da nota fiscal. Isso é suficiente. Isso não impede do auditor desconfiar de certas situações e tentar identificar se não há algum tipo de fraude. Aí ele pode, por exemplo, te pedir o original da nota, né? Então, há algumas situações aí que talvez a Receita tente criar algum empecilho. Mas a Instrução Normativa 1717, nos artigos 88 e 88A, ela é muito clara e diz o seguinte, que quando você não faz a retenção, o pagamento da restituição está condicionado ao recolhimento pelo contratante. E como é que você faz para saber se houve o recolhimento pelo contratante? No ambiente GFIP, você tem que observar o extrato de contribuições, seu extrato de contribuições, e ver lá quais foram as GPS 2631, 2640 que foram recolhidas em seu nome, certo? Isso é preciso? Não, não é preciso. Por quê? Porque essas GPS foram recolhidas pelo teu contratante sem ele dizer que foi ele. É um recolhimento meio fantasma. Você sabe aquela coisa de político que o cara faz lá, vai depositar no caixa eletrônico em dinheiro? Sabe como é isso? Aí você fala, quem foi? Quem foi? Né? Então é mais ou menos isso. A gente está numa situação em que a coisa é imprecisa. Então, nada melhor no mundo que ambiente REINF. Porque no ambiente REINF você vai lá, detalha o número da nota fiscal, o valor, a data da emissão da nota, quem foi para quem você emitiu a nota. Então está todo o detalhamento lá. E de outro lado, o contratante faz o evento R2010, dizendo o que ele está pagando, qual é a nota, qual é a data da emissão, qual é o valor, qual é a retenção. Essas coisas se cruzam e dá transparência à situação. E aí a Receita Federal não cria tanto caso, tá? Então, em tese, basta a simples retenção. Mas se o auditor criar mais caso, ele vai te pedir, por exemplo, comprovante do recebimento do valor líquido, tá? Vamos lá. Emanuele Almeida, empresa do terceiro grupo, poderemos continuar as compensações normalmente, como na GFIP? Sim.
Para as empresas do terceiro grupo, o ambiente é GFIP, campo de compensação, tudo certinho. Sandra Prado, olha que pergunta bacana da Sandra. E caso a compensação não seja homologada, qual é a consequência? Gente, a consequência é muito séria, porque compensação não homologada na Previdência, isso pode te trazer uma multa isolada de 150% do valor indevidamente compensado. E o que seria essa compensação indevida, digamos assim? Infelizmente, no manual lá interno da Receita vai dizer o seguinte, que a falta de explicação do que está no campo de compensação já por si só ensejaria a multa isolada de 150. O que para mim é um excesso. Por que é um excesso? Porque multa de 150 ela teria que ser aplicada em casos de fraudes. Por exemplo, no caso das compensações do imposto de renda, do PED-COMPIDAN, dos tributos fazendários, a simples não homologação, ela enseja a multa isolada de 50% e de 100% quando se constate fraude. Aqui, na GFIP, a gente não tem, estou falando em GFIP, campo de compensação na GFIP, a gente não tem uma fundamentação que diga assim, ó, se for um simples erro do preenchimento do contribuinte, seria 75%? Não tem, é 150%, ok? Aplicação de multa isolada sobre esses valores. Então é assim, é 150% do valor compensado, sem prejuízo da cobrança do valor do INSS devido que não foi compensado. Vamos para um exemplo prático. Eu tinha lá um INSS devido de 100 mil reais. Ao invés de pagar os 100 mil reais, veja que quando eu dou esses exemplos de GFIP, eu nunca falo em terceiros, tá? Terceiros é outra questão. Para o ambiente GFIP, terceiros é campo 9 da GPS. Não se comunica com o campo 6 do INSS. Não falamos em compensação de terceiros aqui no ambiente GFIP. Certo? Então vamos lá. O campo 6 deu 100 mil reais a pagar. Aí, ao invés de pagar, eu declarei no campo de compensação que eu tinha um crédito de 100 mil. E da onde eu tirei esse valor? Da minha cabeça. Não tinha explicação. Aí o auditor fiscal falou assim, da onde é esse 100 mil? Eu falei assim, não sei. Não tenho a menor ideia, o contador era outro na época, o RH mudou todo mundo. O que a Receita faz? Bom, esse 100 mil que era devido e não foi pago, bota no conta corrente para pagar com multa e juros. Então é 100 mil mais multa de 120, mais correção do período, digamos que seja mais 50, 170. Eu vou pagar 170 porque era o valor que eu deveria ter pago na época e que, se eu não tivesse pago, hoje seria 170 mil. Então você vai pagar 170 mil. Além desses 170 mil, eu vou aplicar uma multa isolada de 150% em cima do valor não compensado, que é 100 mil. Então eu tenho 170 mil lá no conta corrente para pagar e mais 150 de auto de infração. É isso aí, tá? Vamos lá, continuando. A NIT está avisando para vocês que teremos um vídeo complemento. O que é o vídeo complemento de hoje? Porque normalmente eles lançam aqui, 18 horas. Eles vão lançar 18 horas. Eu vou mostrar para você qual foi a planilha que chegou no meu escritório com um crédito de 700 mil reais. E como a gente deve tratar esse caso, certo? Como que a coisa é feita. Eu mostro os itens que você precisa analisar para fins de restituição e quais são os documentos que você tem
que ter para apresentar para a fiscalização, certo? Mostro para você como é feito no Perdicomp, programa Perdicomp. E aqui vai já um esclarecimento. É um vídeo de 15 minutos. Nesses 15 minutos, não é possível, evidentemente, eu pegar o programa Perdicomp e falar assim, ó, aqui você coloca o nome da empresa, o CNPJ, isso, aquilo. Aqui você vai preencher o número, a agência e banco onde vai ser creditada a conta. Não dá para eu fazer com essa riqueza de detalhes. E aqui eu aproveito para vender o meu peixe. Eu tenho um programa na NIT Treinamentos de como fazer o Perdicomp Web e programa. Na minha opinião, é o curso que você deveria pagar 10 vezes o valor que a NIT cobra, e eu também deveria ganhar 10 vezes mais do que eu recebo, porque é um programa que se paga, gente. Você saber fazer o Perdicomp corretamente não tem preço. Por que não tem preço, gente? Porque se você erra e você leva um indeferimento, você viu o valor que eu acabei de falar aí para você? 100 mil reais vira 300 de alto. Então, gente, fazer certo é fundamental. E cadê, eu te pergunto, cadê o manual do Perdicomp Web, hein, dona Receita? Cadê o manual do Perdicomp Web? Não existe. Você tem que aprender errando. E eu já errei por você. Eu já errei tudo que eu tinha que errar. Agora, o que eu faço, o que eu apresento lá para você, já é fruto de cabeça batida, cabeça quebrada. Erro. Consertar erro de cliente. E toda essa experiência que eu tenho em relação a Perdicomp, eu coloco nesse curso. Eu trabalhava fazendo despacho decisório, eu é que indeferia pedido de ressarcimento de PIS/COFINS. Cansei de intimar contribuinte a retificar Perdicomp, cansei de fazer um monte dessas coisas que eu explico no curso. Então, eu aprendi na prática. Então, gente, lá, assista o vídeo, é legal, ele te dá um monte de dicas, mas se você tem uma necessidade real, você tem um trabalho a fazer, tem uma coisa, eu acho que você tem que fazer direito. Não pode jogar fora aquele bom crédito que você tem na mão, certo? Então, é isso aí. Procura lá no site da NIT Treinamentos, está lá o nosso curso, é bom. Ó, tô falando, é bom, o curso é bom. Eu já fiz vários cursos da NIT Treinamentos, eu já fiz curso de formação de analista de FDR, enfim, curso de como fazer a DCTF Web, curso de E-Social para órgãos públicos, curso de analista de retenções de tributos federais, mas eu digo para você com clareza, com franqueza, não tem um curso melhor que eu tenha feito aqui na NIT Treinamentos do que como fazer Perdicomp Web e programa. Eu te explico como faz no programa Perdicomp, como faz no Perdicomp Web. Não perca. É muito importante você conhecer a sistemática. Ah, você quer preencher formulário? Pode fazer, faça. O problema é que você pode, eventualmente, num detalhezinho, perder todo o seu crédito. Você quer um exemplo? Você tem uma GPS recolhida maior, digamos, de maio de 2015, que você recolheu em dia 20 de junho de 2015. Vai prescrever agora, 20 de junho. Aí você faz um pedido de restituição ou compensação. Só que na hora de preencher, na correria do preenchimento, tem uma perguntinha lá. Esse crédito refere-se a SEI? Você não coloca. E transmite Perdicomp. Quando der dia 30 de junho, você vai usar o crédito, ele não deixa. Por quê? Porque você não informou aquilo ali. Qual é a solução? Cancelar e fazer outro. Só que quando você vai fazer outro, perdeu o prazo. Não vale? Não vale você ter essa informação antes? E tem umas outras também que realmente vale a pena você saber,
para não micar o teu crédito. Vamos lá, continuando. Se o tomador, a Mônica Albuquerque ainda fala, se o tomador não recolheu e foi destacado, aí a Receita teria que ter fiscalizado essa situação. Então, o tomador não recolheu, ele está cometendo crime de apropriação indébita. Se ele destaca e não recolhe, ele pode ser cobrado do valor e pode sofrer um inquérito policial, ele pode sofrer uma representação fiscal para fins penais e ele pode responder processo por crime de apropriação indébita previdenciária, ok? É sério o negócio. Contratante, os prestadores, os tomadores de serviços têm que colocar a barba de molho, porque a REINF é o grande momento de colocar enquadrar o contratante, porque é muito comum. Órgãos públicos, então, o que eles fazem? Eles recolhem quando eles querem e tal, quer dizer, eu digo assim porque no ambiente que você poderia, você deveria fazer uma GPS em nome do contratado e recolher em nome do contratado, quando o prazo expirava, porque você tem um regime de competência. O que o órgão público fazia? Ele alterava a competência de recolhimento. Tá? E eu não estou sendo leviano nessa história não, porque eu já vi centenas de casos, milhares de casos. Tanto é que eu dou curso de REINF para órgãos públicos e eles ficam desesperados com essa história de ter que cumprir os prazos. Não é maldade do órgão público, é uma questão de burocracia. Então eles não recolhem nos meses corretos. Isso aí não adianta me processar porque vocês sabem que isso acontece. Tá? Pode ser que você que esteja me ouvindo seja uma exceção nesse mar de irregularidades que nós temos em relação a preenchimento de GPS 2640. Certo? Vamos lá. Não foi destacado na nota, mas foi descontado. Tem um e-mail descrevendo isso que foi abatido do valor. Bom, é uma situação para brigar, tá? Mas, veja, quando você não faz o destaque, a IN corre contra você, tá? Quando você não faz o destaque, está bem claro lá que fica condicionado o pagamento à verificação do recolhimento. Então, se houve um e-mail dizendo, eu vou recolher, não sei o quê, é uma briga aí. Porque eu, se fosse auditor, ficaria com a IN no meu lado. Para que eu vou criar problema para mim? E eu ia dizer assim, a IN está dizendo o seguinte, não houve destaque. Mas foi recolhido lá, foi passado o valor líquido. Tá aqui, entendeu? Então, é uma briga jurídica. Agora, eu estou do lado de cá, né? Estou do lado de cá, sou seu advogado. Lógico que eu vou dizer que IN não é lei, que a IN é leonina, que é não sei o que e tal, que o outro foi prejudicado, que a Receita ficou inerte, não foi cobrar o tomador. Tem sempre argumento para tudo, né? Vamos lá. Bom dia. O caso do saldo de crédito e licença maternidade, eu também posso fazer pede de compra para levar a DCTF Web? Tá, eu tenho um crédito lá atrás de saldo de maternidade. Ele está, a regra do salário maternidade está no artigo 62 e 62A da Instrução Normativa 1717. O 62 trata do ambiente GFIP. O 62A trata do ambiente DCTF Web. No 62A não tem a previsão de compensação. No 62 tem a previsão de compensar nos meses subsequentes. Então, enquanto eu tenho saldo de salário maternidade no ambiente GFIP, você vai elevando o crédito para os meses subsequentes. Quando você está no ambiente DCTF Web, você não tem previsão legal para trazer o crédito que está lá atrás para cá. Não dá, não. Vamos lá. Vanessa Matos. Mas se a retenção foi destacada, eu recebi o líquido, mas o tomador não recolheu. Eu vou ser penalizado? Não, Vanessa. Se a retenção foi destacada, você tem a IN a seu favor. Se o tomador não recolheu,
que muitas vezes acontece, você não vai ser penalizado. Vanessa, posso desfazer a vinculação automática dos créditos de retenção da DCTF, então utilizar esses créditos para dedução outros tributos? Claro, pode sim. Olha só, o que a Vanessa está falando? Ela está no ambiente DCTF Web. Chegou lá, viu? Coluna de débitos, tá lá, valores a pagar. Coluna de créditos, créditos de dedução. Automaticamente ele vai utilizar o crédito para bater o débito. Antes de transmitir a DCTF Web, eu posso desvincular esses créditos de dedução. Por que eu faria isso? Não sei, mas pode. E transmito com o saldo a pagar cheio. Não tem problema. O que acontece? Se você fizer um perde comp web, ele vai enxergar esse valor não utilizado como fonte de crédito. Aí eu posso usar para quitar outro tributo? Pode. Já até pensei numa uma situação dessa aí. Vai ver que é isso que a Vanessa quer. O que você pode fazer? Vamos imaginar que eu tenho débitos de INSS, tenho os créditos de salário e maternidade e tenho crédito de dedução de 11%. O crédito de salário e maternidade, de repente, paga a retenção do segurado. Ou você resolve pagar a retenção do segurado, certo? Com parte do crédito, para disso, daquilo. E usar o crédito de dedução para fazer o quê? Quitar a retenção de R-fonte. Posso fazer isso? Pode. Porque aí, de certa maneira, eu fujo da apropriação indébita? Sim, foge. É um jeito. Porque IR-fonte não pago é apropriação indébita. Certo? Ou que nem agora, o governo prorrogou os prazos, tinha prorrogado o prazo de cota patronal, mas não tinha prorrogado IR-fonte. Você podia usar esse crédito para matar aquilo que vencia em 20 de abril. O resto você largar tudo para agosto. Pode? Pode, não tem problema nenhum. Vamos lá. Gidelma Batista, empresa do Simples Nacional, também pode utilizar esse crédito para bater na GFIP? Sim, nós já falamos. Empresa do Simples Nacional, veja, ela tem o quê? Ela, mesmo sendo do Simples Nacional, ela tem INSS descontado dos segurados para pagar, certo? Então, ela pode usar créditos de dedução para quitar esse INSS a pagar dos funcionários? Claro que pode, pode sem dúvida, tá? Vamos lá, Vilberto, você colocou aqui FAP, eu não sei o que você quis perguntar. Ana Carolina Pinto Vargas. Professor, preciso abrir um CNO e será uma obra total de uma rodovia. Porém, na obra nova não tem essa opção, obra em rodovia. Como proceder para a abertura desse CNO? Qual a opção? Será uma obra total, obra em rodovia. Agora eu vou ficar te devendo essa, ela é muito específica. Eu tenho que abrir o programa CNO para verificar isso. Se você quiser conversar comigo em off, você entra lá no meu Instagram, @PauloGomesTributário, @PauloGomesTributário, que aí a gente conversa diretamente, ou então você me procura pelo WhatsApp, porque aqui, ao vivo, tem que abrir o programa e tal, a gente foge do curso, do tema. Silvio Bento de Paula, no caso do salário de maternidade, tem que fazer o pedido de reembolso via programa Perdicomp. Tenho que fazer um pedido por competência, já que a abertura já abre uma competência e não posso mudar. Bom, eu acho que você está explicando para nós essa situação, não é isso? Ih, cadê meu foco? Achei. A câmera se perdeu aqui. O que acontece aqui? Eu acho que você está nos ajudando, explicando, né? Realmente, você vai fazer um pedido de reembolso, você faz um para cada mês. Perdicomp é sempre um por mês. Ele, como é um detalhamento, ele sempre separa por competência. O que acaba gerando muito trabalho para a gente, mas é assim mesmo. Já aconteceu de eu preencher 300 Perdicomps para uma única empresa,
Aí eu fui reclamar com um colega, falei assim, puta, eu tô com tendinite de fazer perda de compra. Aí eu falei, se eu tivesse só 300 para fazer por dia, eu tava feliz. Porque se você pega uma empresa com 5, 10 filiais, tiver que fazer uma retificação, um reenquadramento de RAT e FAP, por exemplo, você vai ter 60 meses vezes 5 filiais, já deu 300 perda de compras. Vamos lá, vamos lá, no caso... professor Michele, como fica a restituição da guia do INSS pelos dias de ausência do funcionário por Covid? Como peço esse reembolso? Olha, isso já me perguntaram esses dias. Eu acho que essa não foi nenhuma situação prevista pela Receita, tá? Mas eu faria como se fosse salário... eu faria o pedido como se fosse salário família, com as mesmas regras de salário família. Pedido de reembolso de salário família, tá? Por que é isso? Estou explicando um pouquinho melhor. Porque a lei, acho que eu não me lembro mais o nome da lei, o número da lei, mas se o afastamento é decorrente, claramente decorrente de Covid, aqueles 15 primeiros dias de afastamento, quem paga é a Receita, o INSS, tá? Então você abate como se fosse um salário família na GFIP ou como se fosse um afastamento do tipo salário, afastamento tipo 51 lá no E-Social, para que a DCTF Web leve como crédito de dedução de salário família para abater do valor devido do INSS para que essa conta não recaia sobre a empresa. Vamos lá. Mônica Albuquerque, se houver destaque na retenção na nota fiscal, não houver o pagamento, podemos utilizar o crédito? Sim, nós já falamos. Deusilene, empresas que também fazem desoneração têm que informar as compensações diretamente no CEFIP ou precisam informar também pelo ECAC? Olha, as empresas desoneradas da Folha, elas devem incluir no campo de compensação da GFIP o valor da cota patronal que ela deveria pagar, certo? Ela não paga porque, de repente, ela paga a CPRB, né? Ela paga um DARF sobre o faturamento, um percentual sobre o faturamento da empresa e, portanto, não recolhe cota patronal. Como é que faz para fazer isso na GFIP? Utiliza o campo de compensação. E como faz na DCTF Web, no ambiente GFIP, você tem o evento S1280, onde você informa o percentual de desoneração, e aí o cálculo na DCTF Web vai sem a cota patronal. De outro lado, envia o evento R2060 na REINF, informando o valor da CPRB. Ok? Deu para entender? É um outro assunto, é um assunto, por isso eu não vou me estender mais, para não fugir do tema, tá? Vamos lá. Vilma Maria, bom dia, posso bater os valores pagos a maior indevidamente? Bom, GPS recolhida maior também pode ser objeto de restituição ou compensação. Se for compensação, é campo de compensação na GFIP. Se for ambiente DCTF Web, perde Comp Web para restituir ou compensar valores pagos a maior. Qual é o tipo do crédito? Contribuição previdenciária paga indevida ou paga maior. Vamos lá. Ana Paula, por favor, se eu tenho o crédito de um prestador na CEFIP, eu posso continuar compensando na CEFIP após parar de prestar serviço para ele? Sim. A regra básica é o seguinte: no mês da emissão da nota, eu uso este valor da retenção no campo de retenção da GFIP. Se sobrar e eu tiver que utilizar nos meses subsequentes, este valor do campo de retenção vai para o campo de compensação. Bom dia, Tânia Nascimento. Bom dia, talvez não tenha a ver com o assunto. A funcionária me enviou dia tal, licença maternidade, já tinha fechado a folha, posso pagar. Você mesmo já falou, fugiu um pouco do assunto. Realmente eu prefiro que essas questões de pessoal, de departamento pessoal, de procedimentos, você trate com os outros professores aqui da NIT. Eu sou responsável pela área fiscal.
Então, quando entra nesse detalhamento, assim, claro que eu não sou leigo em relação à folha de pagamento, RH, procedimentos, mas quando detalha muito procedimento, eu já me atrapalho. Então, é melhor eu não mexer na panela, na comida dos outros, certo? Vamos lá. Ainda na GFIP, Cíntia pergunta, ainda na GFIP, no caso, quando a empresa tem créditos que sobraram da CNO, já que dei baixa, posso usar no administrativo? Sim, tem uma previsão. Dá uma olhadinha no IN 1717, tem uma previsão específica com relação a esses estabelecimentos encerrados. Ok? Michel Cleiton, enfim, não respondi, certo? Então, se você quer discutir mais detalhadamente, que eu teria que abrir a IN para ver para você direitinho onde está, Instagram, Paulo Gomes Tributário, e você consegue discutir isso comigo lá, ou no WhatsApp, no Telegram, estou disponível para a gente detalhar essa questão, ok? Michel Cleiton, professor. Quando a pessoa trabalhou em 2 empregos ao mesmo tempo, tipo área de saúde, como fica a conta quanto o funcionário for se aposentar? Fugiu completamente do tema, mas vou te falar rapidamente. Ele dançou, tá? Porque não soma as duas contribuições não, tá? Existe todo um critério para você fazer o aproveitamento desse salário de contribuição na hora de calcular a aposentadoria. Mas, ele ganhou 2.000 reais aqui, 2.000 reais ali, dá 4.000? Não dá. Não dá. É uma conta um pouco mais complicada que essa e ele é prejudicado sim. Por quê? Porque ele vai ter um rendimento que vai ser considerado principal e o outro que vai ser considerado secundário. E vai ser apurado separadamente e tal, não dá legal, tá? Empresa, Valdemir Machado, empresa emitiu nota fiscal com retenções de INSS de 2016 a 2017. Até hoje é compensado, controlado através de Excel. Utilizamos sempre a taxa Selic para ajustar o saldo, correto? Em tese, sim. Mas, Valdemir, tome cuidado, como eu já te falei, tome cuidado, porque você tem que ficar muito atento aos prazos, tá? 2016 tá chegando lá, hein? O ano que vem nós estamos falando de prescrição de 2016. Faça o que eu te falei, faça pedido de restituição e depois... É que no teu caso ainda deve estar compensando na GFIP, né? Então, melhor é você ir controlando com mão de ferro, tá? Sebastião Olávio Filho, bom dia. Posso usar retenção para abater outros impostos? Sim, mas preste atenção. Olha, dica de ouro, momento, dinheiro. Olha só, preste atenção. Isso aqui é muito legal essa tua pergunta. Posso utilizar para abater outros impostos, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL? Vamos com calma. Você só pode fazer compensação cruzada quando o crédito foi gerado no ambiente da CTF Web e o débito a ser compensado é também do período da CTF Web da empresa, certo? Mas eu tenho crédito de 2016. Então, o que você vai fazer? Olha só, dica de ouro. Pega o crédito de 2016 para abater o débito de hoje. E o débito e o crédito de hoje faz como, acho que Vanessa falou agora, desvincula o crédito de dedução para ele não ser utilizado no mês. Utiliza crédito velho para quitar o do mês. E o crédito do mês você faz compensação cruzada. Ó, que legal. Parece que combinamos, né? Parece que eu falei assim, me pergunta primeiro como eu faço para desvincular. E aí vem alguém aqui, ó. Agora eu quero ver se a crédito desvinculado eu não posso usar aqui, ó. Fechou, tá vendo? Que legal? Então, tá aí uma aplicação para você desvincular o crédito do mês, fica devendo no mês de agora, de junho de 2020, ou de maio de 2020, desvincula,
Fica com a dívida para pagar dia 19 de junho agora, só que você vai quitar essa dívida com um crédito velho, que vem lá de 2016, matou teu INSS. E pega o crédito novo, que foi gerado em ambiente DCTF Web, e mata PIS, COFINS, CSLL, imposto de renda, certo? Só toma cuidado que parece que não pode quitar imposto de renda da presunção, tá? Preste atenção nisso. Mas o próprio programa Perde Comp Web vai te orientar nesse sentido. Se não tiver... Esta é outra vantagem do Perde Comp Web. Você tem uma verificação de pendências poderosa lá. Você não vai fazer Perde Comp do jeito que você quiser. Tem um verificador de pendências que é muito melhor do que o do programa. E ele vai te orientar em relação à legislação, em relação a coisas que você não pode fazer do jeito que você quer fazer, certo? Por exemplo, eu quero utilizar saldo negativo de imposto de renda, de CSLL e tal, mas não entregou o ECF. Não vai dar certo, o programa não deixa. Vamos lá. A da Dilce, se a GPS não for paga, não sei o que você quis saber, mas se a GPS não for paga, vai ser cobrada. Antônio Guilherme Barreto. Qual a data para início da entrega da REINF para empresas do Simples e terceiro setor? Não temos ainda. Fique de olho na IN 1701. Não. Na IN 1701 ela vai te dar esses prazos. Ela será alterada quando a Receita resolver qual é a data que ela vai definir como data de início da obrigatoriedade. Mas já tem no E-Social. REINF é Receita Federal que diz, tá bom? Vamos lá. Deusilene Osório de Lima. Professor, por favor, retificando. A empresa faz desoneração e também faz a retenção. Precisa informar a retenção e compensação pelo ECAC ou lançar diretamente na GFIP, a empresa do primeiro grupo. Bom, se a empresa é do primeiro grupo, ela está entregando já a REINF, E-Social, DCTF Web. Então, ela é desonerada e também faz retenção. Então, veja bem, ela é desonerada, então ela informou no E-Social que ela é desonerada, informou na REINF o evento R2060. Só que aí ela emite uma nota fiscal. Quando ela emite uma nota fiscal e ela é desonerada, ela vai fazer o destaque de 3,5%, certo? Então ela manda a nota fiscal para a contratante dizendo, eu sou desonerada, tenho 3,5%, tá? Está aqui destacado 3,5%. Aí o contratante, ele vai exigir de você, ele tem que exigir de você a informação prevista no anexo 3 da IN 1413, se eu não me engano, 1416 de 2013, tá? É a IN da desoneração. Lá tem um anexo com uma cartinha, um modelinho da cartinha que você vai informar, você vai encaminhar para o seu contratante dizendo, eu sou optante da desoneração da folha e eu me comprometo com a informação para fins penais, eu estou informando para fins penais que eu sou desonerada da folha. Aí o contratante vai botar essa informação no evento R2010 dele. Na hora que ele for fazer a retenção, ele faz a retenção só de 3,5%. Então vamos lá, de novo. Eu tenho que informar no E-Social, evento S280, que eu sou desonerado, qual o percentual de desoneração. Eu tenho que informar na REINF que eu sou desonerada, e que a empresa é desonerada, e no evento R2060 lá que você destacou 3,5%. Tenho que informar para o contratante, via cartinha, que eu estou desonerado da folha, certo? E com isso fecha o ciclo. Perfeito? Vamos lá, Sandra Prado. Mas o que ele considera para não homologar? Sandra Prado, auditor, ele é pago para auditar, né? Para defender os interesses da Receita. Então, se ele não estiver confortável... Eu vou te dizer para você, eu já trabalhei tanto na área de fiscalização como na área de reconhecimento de crédito. A responsabilidade do auditor é muito maior na hora de homologar um crédito do que fiscalizar. Por exemplo,
ele faz uma devolução indevida, digamos, de R$ 1 milhão. Sabe quem vai pagar esse R$ 1 milhão? Do bolso dele. É ele que vai pagar. Sabe quando que ele vai pagar? Ele pode pagar 20 anos depois. Eu estou aqui trabalhando agora, pode ser que venha um processo, porque é imprescritível. Esse dever de ressarcir o erário é imprescritível. Eles podem, daqui a 30 anos, vir com um processinho que eu liberei lá atrás, e, sabe? Pode fazer. Então, a responsabilidade do auditor, na hora de devolver dinheiro, é muito maior do que na fiscalização. Porque na fiscalização, é assim, você viu aquela situação, apurou e tal, tudo bem. E aí não viu outra. Bom, se não houve dolo e não estava no seu programa ou alguma coisa assim, isso passa batido, tá? Agora, você foi lá na empresa para se certificar que aquele crédito existe. Pagou sem observar a legislação, o problema é do próprio auditor. Então, ele vai ser o mais rigoroso que ele puder. Mas ele tem lá uma instrução normativa. A instrução normativa está dizendo que você tem direito, quando você emite uma nota fiscal, faz o destaque. Então, ele vai estar querendo saber se aquele documento é idôneo, né? Então, aí que tá. Vai ter uma certa subjetividade no momento em que ele desconfiar de alguma coisa, certo? Agora, se está tudo correto, ele vai acabar homologando teu crédito. Vamos lá. Ó, a Anitta está dando aqui o link do curso que eu acabei de falar, tá? E aí eu vou aproveitar para falar também, já que você está perguntando, o que o auditor vai exigir, é importante que você conheça a legislação. Para conhecer a legislação de forma detalhada sobre as retenções previdenciárias, nós temos o nosso curso de analista de retenções de tributos federais. Ali nós vamos falar de retenções previdenciárias, retenções de PIS, COFINS, CSLL, retenções nos órgãos públicos, retenções na construção civil. Tem 2 módulos para dizer o que é construção civil, o que é obra, o que é reforma, o que é empreitada parcial, o que é empreitada total, tudo isso. Vou te dizer como faz a apuração de base de cálculo, o que é serviço de construção civil, o que é obra de construção civil. Todo esse detalhamento está no curso de analista de retenções de tributos federais. Com isso, você vai ter a segurança de que você está fazendo uma retenção correta, se você está fazendo o procedimento correto. Questão de base de cálculo de INSS, quando que você tem que prever no contrato, quando que tem que prever na nota fiscal, quando que você pode presumir, e assim por diante. Então, esses requisitos todos estão na legislação. Conheça a legislação a fundo, que você não vai ter problemas com a fiscalização. E olha, curso dado por ex-auditor fiscal, normalmente é curso mais rigoroso do que esses que estão por aí. O que acontece? O pessoal que está por aí tem a visão, a cabeça focada no empresário, no direito do empresário, fica indignado quando a legislação ela ultrapassa. Mas eu, particularmente, prefiro ser cauteloso. Aprender com quem tem sempre essa visão do fisco, como o fisco trata as coisas e tudo mais. Essa é a minha opinião. Vamos lá. Pequenas Alegrias com Rebeca Fernandes Ferreira. Esse é o nome, tá? Esse assunto pé de compra é muito importante e deve ser bem analisado antes de usar esse programa. Concordo com você, Everton. Everton está assinando aqui, eu assino do lado dele. Não comprometa um crédito bom fazendo bobagem no programa pé de compra, ok? Você tem o crédito, você tem direito, você não vai perder, não vai rasgar dinheiro. Vamos lá. Maria Cristina de Lima, bom dia. Verônica Esteves, bom dia. Não sei se já falaram sobre, mas foi prorrogado INSS retido em caso de prolabore de empresa do Simples. Vencimento vai para 20/10. Nossa, Verônica, você fez uma salada aqui. Prorrogação da competência abril 2020 foi para 20 de agosto. E quais foram, o que foi prorrogado? Cota patronal de um modo geral, tá? Prolabore de empresas do Simples.
Tá. Para a Bora Empresa do Simples, nós vamos ter que saber qual é o anexo que nós estamos falando, tá? Se eu estou falando de receitas do anexo 4, então os 20% do Prolabore é devido para a empresa e foi prorrogado de abril para 20/8. Se eu estou falando de anexo 3, por exemplo, não tem os 20%, então não foi prorrogado, tá bom? É isso aí. Vamos lá, Darlene, o crédito retido e que devo fazer pedir restituição. Darlene, ficou meio solta essa pergunta, por favor, repita. E Delmi Rosa, o crédito da licença maternidade também expira com prazo de 5 anos? Sim. O crédito de salário maternidade ele tem um prazo para pedido de reembolso de 5 anos e para compensação também no período de 5 anos, quando é ambiente GFIP. Vanessa Bastos, na situação de desvincular crédito da DCTF a utilizar com outros tributos, seria para utilizar créditos para agora... Vanessa, eu acho que eu já respondi a pergunta, tá? O que você queria saber era justamente qual crédito utilizar em qual período, né? Nós já respondemos. Vamos dar preferência a utilizar créditos velhos para compensar débitos do INSS. Por quê? Porque esta é a possibilidade legal. Eu pegar crédito previdenciário anterior à apuração da DCTF-Web, eu só vou poder utilizar com débitos do INSS, certo? Já os créditos novos que eu estou acumulando a partir de agosto de 2018 para as empresas do Grupo 1, a partir de abril de 2019 para as empresas do Grupo 2, do segundo grupo, esses créditos a gente guarda para fazer compensação cruzada. Então, pega o velho, vai matando o INSS. E o novo utiliza para outros tributos, tá bom? Zuleide Lima, bom dia, só consegui entrar agora, infelizmente. Zuleide, esse vídeo vai continuar à disposição. Então, quando a gente terminar aqui, você puxa para trás e assiste desde o início. Ok? Samara Chaves, empresa prestadora de serviço que possui vários tomadores, pode utilizar as retenções entre esses tomadores ou as retenções não podem ser repassadas entre eles? Samara, é o seguinte, a empresa prestadora possui vários tomadores. O crédito é dela. Eu tenho 20 tomadores, porém, eu somo todos esses créditos em meu favor. Eu emiti 20 notas. O total, a soma total das retenções, eu, prestador, vou utilizar para abater os meus débitos. Então, tanto faz se o crédito veio da empresa A, ou empresa B, ou empresa C. Os créditos são meus, prestador. Eu utilizo a soma deles para matar os débitos do mês, e o que sobrar pode ser do cliente A, do cliente B, do tomador C, tomador D. Eu utilizo esse crédito como eu quiser, porque é meu crédito. Eu utilizo no ambiente GFIP apenas para débitos previdenciários e no ambiente DCTF para quitar qualquer outro tributo. Vamos lá? Cleusa está elogiando a gente. Muito obrigado, Cleusa. É isso que a gente gosta, reconhecimento. Bom dia, Maria Divina. Vanessa Basso, obrigado. Obrigado. Tá todo mundo... eu não sei não, tá todo mundo agradecendo porque quer que eu vá embora, né? Então, já passou de 1h20. Vou dar um arremate aqui. Cara de Ori, compensação cruzada, pode usar saldo negativo, tal, entregue, tal de empresa do grupo 2 para compensar previdência. Ela está dizendo o seguinte, ela quer fazer uma compensação cruzada no ano de 2018. Bom, o ano de 2018, ele é um ano atípico, porque nós temos créditos do ambiente antigo e do ambiente novo, tá? Então, o que você deve fazer? Tente fazer, faz verificação de pendências no PERDCOM, porque ele vai dizer
para você como ele entende. Eu entendo que não pode, tá? Porque nós vamos ter um crédito contaminado por um período em que não poderia fazer compensação cruzada, tá? A mesma coisa acontece muitas vezes com trimestre de pedido de ressarcimento de PIS/COFINS. Quando você tem um crédito contaminado com parte do ambiente fora do período DCTF-Web, a compensação cruzada não é feita, tá? Então, é isso. Inclusive, é um risco. Mesmo que a verificação de pendências deixe você fazer, eu não faria, tá? Daniela Nunes Ribeiro. Professor, sou profissional do departamento pessoal, preciso me atualizar, tenho visto suas aulas. Tenho gostado e acredito que seu curso REINF vai me ajudar. Sem dúvida que vai, FD REINF, nós estamos reformulando o curso. Você viu a semana passada ou retrasada que a gente falou, acho que foi a passada, nós falamos da nova REINF, os novos layouts. Nós estamos aí atualizando, botando as duas situações. A situação da retenção previdenciária é versão 1.4 da REINF, está atualizadíssimo o curso, embora alguns exercícios lá temos que alterar, algumas informações, estamos fazendo isso. Agora, a nova REINF que vem aí é curso novinho em folha, então eu acho que vale a pena, se você, pessoal, tem retenções previdenciárias, você pode fazer o curso que está lá, que está perfeito. Agora, se você quer PIS, COFINS e CSLL, nós já estamos fazendo, já estamos atualizando, embora não tenhamos o layout definitivo, tá? Mas o curso vai ser bom sim para você. Deusilene, professor, bom, ótimo, tá tudo bem. Breno Lopes, tem um crédito declarado de imposto de renda CSLL junto ao preço de compra, posso fazer a compensação na parte patronal? Depende. O Breno, vai depender do período que foi apurado esse crédito. Se esse crédito foi apurado dentro do período em que a empresa já estava obrigada à entrega da DCTF-Web, sim, você faz compensação cruzada. Ana Paula, professor, na GFIP, quando informa o tomador, só consigo informar na compensação no campo em frente ao CNPJ do mesmo. Como faço quando a compensação é a soma de de outros tomadores antigos? Ana, eu vou pedir para você verificar isso com o professor Luciano Pimentel, tá ok? Porque aí entra muito no detalhamento de preenchimento de GFIP, aí eu não vou entrar, porque nós temos um curso específico, né, de como fazer a transmissão da GFIP, do professor Luciano Pimentel, então não vou entrar na área que é dele e que eu também não sei fazer, tá? Porque aí tem que entrar lá para ver como que é o procedimento nesse caso que você informou. Ok, Adriana, obrigada, professor, tá, a aula tá boa. Bom, pessoal, é isso aí, nós estamos aí com 1h30 de conversa, 1h20, então nós vamos ficar por aqui. Lembrando que nós temos, então, como te ajudar nos cursos de analista de retenções de tributos federais, mostrando para você como que é o procedimento previsto na lei, certo? Nós temos o curso de como fazer PERDCOMP e programa, onde você vai aprender todos esses detalhes. Nós temos aí o curso de como fazer DCTF-Web. Depois você faz a compensação, tem toda a questão da vinculação e tal. Então é importante que você conheça bem créditos na DCTF-Web. Isso você faz através desse curso, como fazer a DCTF-Web. E estamos aí à disposição de vocês. Não perca nosso vídeo de hoje às 18 horas, ele vai tratar desse assunto com uma praticidade maior, mostrando, nós temos telas lá eu mostro para você como é um total resumo da GFIP, onde está o campo de compensação, onde está o campo de retenção, e falo da relação dos documentos novamente e tudo mais. Enfim, estamos aí, o que você quiser. Você diz aqui embaixo do vídeo o que você quer saber na semana que vem. Nós vamos nos ver segunda-feira às 10 horas com algum assunto do seu interesse, tá bom? Te encontro na próxima segunda às 10 horas. Até mais.